Olá, galerinha top do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de ciências. Hoje falaremos um pouco sobre os hábitos alimentares dos animais. E aí, gente, o que é que vocês sabem sobre os hábitos alimentares dos animais? Só lembrando uma coisa, gente, rapidinho, só um aviso antes de eu dar continuidade à nossa aula. Olha só, o livro 4, ou seja, a apostila 4, caderno 4, ângulo, tá cheia de novidades pra gente no quarto bimestre. Então, quem não adquiriu ainda, corre aqui na loja da escola e adquira já a sua apostila ângulo. Então agora vamos para o conteúdo de hoje. Já falei que vou falar um pouco sobre os hábitos alimentares dos animais. Mas antes disso, vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês já viram alguns animais se alimentando? Quem já teve oportunidade de ver os animais se alimentando? Vocês já viram na televisão uma onça caçando? Vocês já viram a leoa, que geralmente são as leoas que caçam? E aí, como é que a gente pode classificar os animais de acordo com a alimentação? Será que os dentes são diferentes dos animais que comem folha, para os que comem carne? Tudo isso nós vamos ver hoje nessa aula de ciências. Então, bora para o próximo slide. Olha só. Os animais podem ser classificados quanto à alimentação em carnívoros, herbívoros e onívoros. E eu botei um exemplo de cada um quanto à classificação. Temos aqui um coala, essa coisa mais fofinha aqui, e ele se alimenta só de plantas e vegetais, ou seja, é um animal herbívoro. Temos aqui uma onça, olha só que linda. Eu sou apaixonada por felinos, então fica aqui babando aqui nessa oncinha, que é um animal que se alimenta de outros animais, ou seja, é um animal carnívoro. E temos aqui o nosso chimpanzé, que é um animal que se alimenta tanto de frutas, tanto de folha, como de outros animais. E a esses animais que comem de tudo, assim como nós seres humanos, nós classificamos como onívoros, tá bom, gente? Então temos aqui a classificação dos animais quanto à sua alimentação. Vamos ao próximo slide. Temos aqui predador e presa. Eu coloquei aqui um leão se alimentando de uma zebra. Vocês já assistiram alguns filmes, vídeos que mostram, né, essa caçada, onde temos o predador e a presa. Geralmente os animais carnívoros se alimentam dos animais herbívoros, ou seja, tem que ter esse equilíbrio, né? Se tiver muito carnívoro e pouco herbívoro, alguém vai passar necessidade aí. Nesse caso vão ser os carnívoros, porque vai ter pouca oferta, vamos dizer assim, de alimento para eles. Então vamos ver um pouco mais sobre predador e presa. Para isso, você tem que pegar a sua apostila 4, a apostila 4 já viu, gente? Quarto bimestre. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre presa e predador e presa. Animais que capturam outros animais para se alimentar são chamados de predadores. Aqui no caso a gente está vendo um predador, que é o leão, e a presa, que é a zebra. Os animais que servem de alimento para os predadores são chamadas presas. Tanto os predadores como as presas apresentam características físicas ou comportamentos que os ajudam a sobreviver. Os leões
São as leoas, na verdade, que caçam, né, gente? Então, nessa área aí, elas armam emboscadas para poder pegar as presas. Elas se organizam, elas vão cercando a presa para poder pegá-la, se escondem, caminham de forma bem devagar para que a presa não perceba que ela está ali. Quando a presa percebe, geralmente já é muito tarde, porque elas já estão tão próximas e elas trabalham em grupo, então são várias leoas atacando a presa. Às vezes dá errado, mas geralmente dá certo. Então elas têm esses animais que são predadores, eles têm estratégias para poder pegar a sua presa. Vamos agora à página 250, falando um pouquinho mais de predadores. Para ser bem sucedido em uma caçada, o predador precisa se destacar por suas qualidades físicas ou recorrer a estratégias para enganar e ou atrair suas presas, como eu falei anteriormente. Muitos predadores apresentam características físicas semelhantes. Os sentidos da visão, audição e olfato são muito desenvolvidos, facilitando a localização das presas, além de força e velocidade suficiente para capturá-las. Eu dou sempre como exemplo o leão, a leoa, porque são um dos animais mais fortes, né, e mais astutos da selva. Então eles são rápidos, eles têm estratégia e eles têm força. Então eles são predadores muito fortes. Vamos falar um pouquinho agora das presas, né, gente? As presas também usam estratégia para não serem capturadas, então elas também são espertas. Eu assisto cada vídeo e cada estratégia que os animais utilizam para se disfarçar na natureza, para não serem pegos pelos seus predadores. Viver em grupo, camuflar-se para não serem vistas, recorrer à velocidade para fugir, defender-se com chifres, galhadas ou produzindo venenos são algumas das suas estratégias de defesa. Nós temos como exemplo os camufladores do camaleão, né? Que usa essa estratégia para se camuflar entre os elementos da natureza e assim fugir do predador. Os sapos soltam o que, minha gente? Um veneno, para que quando o predador for lá e ao abocanhá-lo, ele solta esse veneno. Então o predador faz o que? Solta. Então, tanto os predadores quanto as presas utilizam-se de estratégias. O predador, estratégia para poder pegar a presa, e a presa, estratégia para poder fugir ou se disfarçar de algo da natureza e também fugir do seu predador. Vamos ao próximo slide. Temos aqui agora conflitos com predadores. Mas como assim, tia? Um predador em conflito com outro, eles brigam? Não é disso que eu estou falando. Nós sabemos que os grandes proprietários de terra acabaram que desmataram grande quantidade de terra, tanto no Brasil como no mundo, para poder fazer pastagens. Então, eles entram em conflito com os predadores. Porque não tem lá o predador que eu botei aqui, um leopardo. O leopardo entende que a vaca pertence a alguém? Não, né, gente? Para ele é só presa. Então, esses grandes proprietários de terra, na verdade, os criadores, né, de gado, acabam matando onças, leopardos, porque antes é uma área que era comum aos leopardos e às onças e agora está limitada ali onde se cria gado. E os leopardos, as onças acabam atacando, né, essas vaquinhas, esses bois. Então, os grandes proprietários acabam matando as onças, os leopardos. Então tem esse conflito aí entre predadores e os grandes proprietários de terra. Vamos ao próximo slide. Gente,
nós podemos identificar o tipo de alimentação dos animais pelos dentes. Vocês sabiam disso? Pois fiquem sabendo. Quem não sabia ainda pode ficar sabendo. Eu botei aqui exemplo de 3 animais que eu já falei para vocês um pouco sobre ele. Botei um exemplo de carnívoro, um exemplo de onívoro e um exemplo de herbívoro. Temos aqui como animal herbívoro o cavalo, que come grama. Então a dentição do cavalo é diferente da dentição do animal carnívoro. Vocês podem observar aqui. Mais para frente eu vou mostrar parte por parte dessa dentição. E temos aqui o chimpanzé, que é um animal onívoro, que na verdade come de tudo. Então vamos ver por que nós podemos classificar entre carnívoros, herbívoros e onívoros só olhando a dentição dos animais. Vamos ao próximo slide. Olha só, como eu falei para vocês. Então temos aqui tipos de dentição dos mamíferos. Todos os animais que eu mostrei para vocês são mamíferos porque mamam quando pequenos. E aqui temos a classificação dos dentes desses animais para saber se eles são carnívoros, herbívoros ou onívoros. Então os dentes estão preparados para cada tipo de alimentação. No primeiro exemplo aqui temos a dentição de um animal carnívoro, ou seja, esse animal aqui tem as presas mais desenvolvidas e os molares mais fortes para poder primeiro agarrar, né, com a presa e depois fazer a mastigação desse alimento, que no caso é outro animal. Vamos aqui agora para os herbívoros. Também tem aí na apostila de vocês, se vocês quiserem ir acompanhando comigo, também tem aí essa classificação na página 256. Temos aqui um herbívoro. Então, quais são os dentes que nos herbívoros são mais desenvolvidos? São os molares, que são esses dentes de trás aqui, que é onde eles fazem a mastigação, e também temos os incisivos, que é onde ele agarra, arranca, né, a plantinha ou a fruta de algum lugar para eles poderem comer. Vocês puderam perceber que os caninos não são desenvolvidos nos animais herbívoros. Eles não precisam ter o canino desenvolvido como os animais carnívoros têm. E temos aqui um animal onívoro, que aí tem a representação do nosso crânio, porque o ser humano é um animal onívoro. Animal, sim, a gente acha que não, mas somos animais racionais, o que nos difere de outros animais. Então temos aqui um crânio de um animal onívoro. Então podemos perceber que os incisivos são desenvolvidos, que é essa parte de frente, da frente aqui que está de azul. Temos os caninos um pouco desenvolvidos e temos os molares fortes também, porque nós comemos tudo que é tipo de comida, de alimento. Comemos frutas, comemos verduras, comemos folhas e comemos outros animais, tá bom, gente? Então, podemos sim classificar os animais quanto à sua dentição, classificando-os em carnívoros, onívoros ou herbívoros. Vamos à próxima e última, porque nós já terminamos aqui o nosso conteúdo de hoje. Então, o último é só mesmo o meu tchauzinho. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.